Bem, hoje quero falar com você a respeito do Salmo 40, mas só o início, onde o rei Davi ele fala de uma situação que ele estava vivendo, de uma situação que estava causando a ele transtorno, de uma situação que não estava trazendo a ele cômodo algum, estava trazendo aflição, estava trazendo desconforto, estava trazendo algo que fizesse ele ficar angustiado. Quando ele disse: esperei com paciência no Senhor e ele me tirou de um charco de lodo, um tremedal de lama, em algumas versões diz assim, e me colocou os pés em uma rocha. Sabe que, que Deus ele quer nos ensinar com esse versículo? E ele diz mais: colocou em meus lábios um novo cântico. Mas o que eu quero, na verdade, é esse primeiro versículo, onde ele diz que estava numa situação ruim e logo após de ter esperado com paciência, pacientemente ele esperou e ele foi tirado daquela situação e foi colocado com os pés sobre uma rocha. O mestre uma vez ele disse assim: eu vou lhes traçar uma comparação. A quem se compara o homem que ouve as minhas palavras, que vai à igreja, que ouve as minhas palavras todos os dias, que ouve as minhas palavras 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ouve na internet, ouve numa pregação, num vídeo, e não as coloca em prática, essas palavras. Eu assemelho esse homem que não põe as palavras que eu falo a ele em prática como um homem que constrói a sua casa em cima da terra. Ele não cava, ele não busca um alicerce, ele não se interessa em levar a fundo para que ele venha edificar a sua casa. E assopraram ventos e correram rios e vieram tempestades e caiu a chuva e essa casa caiu e grande foi a sua ruína. E antes dele falar desse homem que edificou a sua casa na areia, ele fala de um homem que ele edificou a casa sob a rocha. Que ele cavou profundamente essa rocha, essa terra, e cavou e achou uma rocha, e ali, naquela rocha, ele construiu a sua casa. Bem, e você já deve saber que nessa casa assopraram rios como assoprou na outra, e correram rios e assopraram ventos e vieram tempestades, mas essa casa permaneceu de pé. Bom, mas e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Davi, ele estava na lama, estava numa situação ruim, uma situação que Deus colocou ele ali, porque Deus ungiu ele como o rei de Israel, e ali começou um processo. Começou um processo na vida daquele homem. Um processo de como pode-se dizer a palavra, de moldagem.
um processo de trabalhar no caráter, processo de trabalhar na atitude, na forma de pensar, na forma de agir. E nós vemos pessoas às vezes não usar a palavra que ele usou, que é esperar com paciência no Senhor, esperar que o Senhor venha agir, esperar que Deus venha determinar a hora de tirar ele daquele lugar, esperar que Deus venha fazer a obra na vida daquele que está passando por uma situação de desconforto. E nós vemos pessoas que infelizmente não têm a mínima sabedoria de enfrentar um momento de aflição, um momento de provação, um momento de angústia que foi proporcionado na vida daquela pessoa para que ela viesse a ser transformada. Pessoas que estão passando por problemas, por desertos, por situações que trazem a elas angústia, por situações que trazem desespero, por situações que trazem falta de paciência, que o credor está na porta cobrando, que a conta de luz está vencendo, que o celeiro está vazio, e as pessoas infelizmente não sabem como enfrentar essas coisas. Essas situações que vêm a ela do nada, de repente, puf, acontece e ela não sabe porquê, não sabe explicar a situação, não sabe explicar o motivo daquilo que está acontecendo na vida dela. E mais, o pior de tudo é não saber explicar, que nós não cabe a nós explicar. Porque Jó, quando estava passando por uma situação que ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo, os seus filhos morreram, ele perdeu tudo, gado, fazenda, tudo que ele tinha, e só lhe sobrou uma doença para que ele viesse coçar, e uma mulher para que viesse a ele, afrontar a ele. A única coisa que sobrou a Jó foram essas duas coisas: a doença para lhe atormentar e a mulher para lhe julgar. E vieram amigos a ele e perguntaram: pode confessar o seu pecado, o que foi que tu fez? Porque não tem como, não cabe na nossa teologia, alguma coisa você fez. E ele disse: eu não sei. Eu não sei quais são os planos de Deus na minha vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. E nós vemos pessoas, eu já passei por uma situação como essa, de não ter paciência, esperar. Mas um dia eu me coloquei disposto a aprender. E aprendi. E coloquei em prática. E quero levar você também a colocar em prática algo que eu quero passar a você nessa ocasião. Que nós vemos pessoas por aí que às vezes pega no microfone dentro da igreja e diz que está passando por luta, diz que está passando por prova, e aquela pessoa diz que não aceita aquilo. Eu não aceito isso na minha vida. Deus não é Deus que gosta de ver seus filhos sofrer, que não aceita essa situação, que Deus tem que me tirar disso, e estimula a fé das outras pessoas, e muitas pessoas estão passando por a mesma coisa ou pior do que aquilo, e ali aquelas pessoas dão glória a Deus, dão aleluia, aquelas pessoas abraçam aquela doutrina de que Deus não quer aquilo, de que Deus não vai deixar daquela maneira, de que Deus tem que tirar aquela pessoa daquela situação, e na verdade Deus, ele não tem que fazer nada que não seja da vontade dele. E eu fico mais triste ainda quando eu sei que essas pessoas, elas ouvem isso
da boca daqueles que são líderes, da boca daqueles que têm a responsabilidade de conduzir um rebanho ao verde pasto e às águas tranquilas. Sabe, as pessoas, elas não são capazes de enxergar, elas não ouvem o ensinamento de que Deus, ele usa de artifícios, de situações que levam a gente a uma situação ruim, que nós estamos numa situação deplorável, que seja uma situação financeira, ou que seja uma enfermidade, ou que seja um filho com problemas, ou um marido, ou uma esposa com problemas, e que nós devemos entender que isso é um moldar de Deus, que isso é um trabalhar de Deus na vida daquele que ele quer bem, na vida daquele que ele não quer ver andando de qualquer maneira, na vida daquele que ele quer transformar o seu caráter, que quer transformar a sua forma de pensar, que quer transformar a sua mente, que quer transformar o seu raciocínio, que quer mudar as suas atitudes, e a pessoa não entende isso. E, como eu disse, eu fico mais triste que essas pessoas não entendem isso, justamente porque não é ensinado isso. A verdade não é ensinada. As pessoas, na sua maioria esmagadoras, elas são incitadas, elas são estimuladas a não aceitar essa situação. Elas são estimuladas a não aceitar que Deus está usando essa maneira de trabalhar na vida dessa pessoa para vir moldar, para vir esmagar essa pessoa, amassar esse barro, para que ela venha ser uma nova criatura de verdade, para que ela venha ter um entendimento que aquilo está vindo do céu, que aquilo está vindo do moldar e do agir de Deus, que logo essa pessoa vai sair dessa lama, dessa situação, e mais, essa pessoa não vai só sair dessa situação, essa pessoa ela vai sair e vai ser colocada sobre uma rocha. Veja só aonde eu estava aquela hora, falando de Jesus, quando Jesus falou que aquele que ouve as palavras dele e as põe em prática, a sua casa é edificada sobre uma rocha. Sabe, é na hora da aflição que nós ouvimos a voz do Senhor. É na hora da tribulação que Deus ele nos manda descer à casa do oleiro para que nós venhamos ser moldados, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos se humilhar, para que nós venhamos jejuar, para que nós venhamos nos prostrar aos pés dele, para que ele venha falar conosco. Como ele disse, aquele homem, desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. E Jeremias ele viu toda aquela obra maravilhosa feita pela mão daquele homem que constrói os vasos. Em certa vez ele viu, em um certo momento ele viu o vaso se quebrar e ter que recomeçar todo o processo. Todo um processo que tem que ser recomeçado quando há uma resistência. Quando há uma resistência da parte do vaso que está sendo moldado. Quando há uma resistência na parte daquela pessoa que foi colocada naquela situação para que ela venha ser transformada. E ela esperneia. E ela diz que não aceita aquilo. E ela diz que aquilo não vem de Deus. E ela diz que aquilo vem do diabo, que é o diabo que está fazendo aquela situação na vida dela. É aquilo que ela está vivendo é inaceitável, que aquilo que ela está vivendo não está nos versículos bíblicos que ela escuta todos os dias, que ela ouve que Deus é provedor, ela ouve que pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Mas ela não ouve que Deus tem vontades próprias, ela não ouve que Deus tem uma forma de agir e que a forma mais eficaz de Deus moldar o nosso caráter, de transformar a nossa vida, é fazendo a gente passar por situações difíceis. Aí essa pessoa se quebra, aí recomeça tudo de novo, todo o processo, toda moldagem tem que começar do zero, tem que novamente molhar aquele barro, amolecer aquele barro e começar a formar um novo vaso.
tempo e mais tempo. E quando nós damos por si, não saímos daquela situação. Porque às vezes quando estamos perto de sair, esperneamos, brigamos, lutamos contra aquela situação e infelizmente só é transformado aquele que quer. Deus, ele não invade, ele não pega na marra e você tem que ser assim, e que se você não for assim você não vai, sabe, servir para mim, que você tem que ser desse jeito. E infelizmente é desse jeito. As pessoas não aceitam porque elas são incitadas por homens gananciosos, homens que deturpam e mutilam as palavras do Senhor, as palavras da Bíblia Sagrada, para vir angariar fundos, para vir incitar as pessoas a buscar as coisas dessa terra, para vir estimular as pessoas a esvaziarem os seus bolsos e entregarem dinheiro no envelope naquele altar, com uma promessa que a sua vida vai mudar, com uma promessa que o deserto vai chegar ao fim, com a promessa que hoje mesmo, hoje ainda, nessa noite, a provisão virá na sua vida. É ou não é assim? É ou não é isso que você está acostumado a ouvir e até cansado de ouvir por aí? E a sua vida está do mesmo jeito. E você faz voto atrás de voto, campanha após campanha, sobe monte, desce monte. E a sua vida não é nada mais, nada menos do que a mesma coisa. E você não tem testemunhos para contar. E você não tem vitórias para dizer que conquistou. E que Deus não opera milagres na sua vida. É ou não é desse jeito que está a vida de muitas pessoas, quem sabe até a sua, que está me ouvindo e me vendo agora? Então isso é uma grande falha. É uma grande falha daquele que ouve e não procura ir às escrituras para saber se aquilo é verdade. Porque é uma grande falha, porque você está sendo arrebanhado por uma pessoa que você muitas das vezes não quer nem saber se ela está falando a mentira ou a verdade. Você abraça aquilo ali que você vai viver, e aquilo ali é o Deus que foi apresentado a você, e você não vai nas escrituras para saber se é aquilo. E ao outro lado da moeda, aquela pessoa que faz por ganância, aquela pessoa que prega por ganância, que prega por interesse próprio, que não quer saber das ovelhas, se elas estão passando bem, se a vida delas está assim ou assado. Ela quer saber de buscar um versículo após o outro que fala de bênção, de vitória, de provisão de Deus. E na verdade elas não estão nem aí para a alma dessas ovelhas. Quando uma sai fora, em vez dele fazer igual aquele pastor que deixa as 99 e vai atrás de uma, ele fala: não, aquela que foi embora está ferida, aquela que foi embora não tem gordura, aquela que foi embora não tem lã, eu vou ficar com as 99, a que foi embora que se dane. Não é verdade? Então, as coisas são dessa maneira. E você que está me ouvindo aqui agora, queria firmemente, eu desejo firmemente no meu coração que você venha refletir a respeito disso. Porque você está aí acostumado a ouvir tantas promessas, tantas coisas que levam a sua fé ao extremo, que levam você realmente a crer que no outro dia a situação vai mudar e continua do mesmo jeito. Quero dizer a você que Deus, ele tem uma vontade. Que Deus, ele não nos trata igual um monte de boi, que todos eles comem ração, todos eles comem sal, todos eles precisam engordar para morrer, para dar de comer para os outros. Não, ele trata cada um de um jeito. Cada um ele tem uma forma de agir. Cada um ele tem uma forma de tratar. Cada um ele tem uma forma de
de manusear. Cada vaso tem uma forma de apertar a mão de um lado e depois do outro. Cada vaso tem uma maneira diferente de trabalhar. A uns ele tem que pôr mais água, a outros lugares ele tem que colocar menos água, depois mais um pouquinho de terra aqui, outra coisa ali. Então nós devemos entender que esse moldar de Deus é para o nosso bem. Nós devemos entender firmemente, porque se nós viermos entender, viermos colocar em prática, viermos confiar verdadeiramente no Senhor, que Ele está fazendo uma obra, que tem um processo. Olha, Davi ele foi ungido a rei de Israel ainda no curral das ovelhas. E ele sofreu perseguições tremendas. Ele sofreu milhares de afrontas, de ameaças de morte. Por que eu e você somos diferentes? Não temos que passar. Aqueles homens, aqueles apóstolos de Cristo, cada um teve uma morte pior do que a outra. Nenhum deles teve carro importado, nenhum deles teve casarão, nenhum deles teve terno, gravata italiana, sapato de goma alemã. Nenhum deles foi conhecido como grande pregador da Palestina, de Israel, não. De dizer do apóstolo João, condenado a viver carregando pedras numa ilha até a morte. Estevão foi apedrejado até a morte. Tiago foi morto ao fio da espada. Aí nós vemos as pessoas hoje servir a Jesus e ficarem conformadas porque o irmão tem um carro e ela anda de buzu. Eu não entendo aonde nós queremos chegar com esse evangelho mentiroso, inventado por homens gananciosos que não querem saber se aquilo está vindo de Deus, se aquilo está na Bíblia ou não está, se aquilo é verdade, se aquele versículo se encaixa com o resto do contexto. Não querem nem saber, eles querem saber de ficar mais ricos e mais abastados e não ter falta de nada. E nós vemos os pobres coitados, vou falar uma palavra aqui que pode até te ofender, se você estiver nessa situação, ignorantes. Ignorantes porque ouvem essas pessoas e não vão na Bíblia Sagrada saber se eles estão falando a verdade. Pessoas com ignorância, que não querem nem saber. O diabo colocou uma venda nos olhos dela e ela está cega, ela é incapaz de enxergar um palmo na frente do seu nariz. Ela é incapaz, totalmente incapaz de raciocinar e falar, peraí, vamos ver se esse pastor está falando a verdade. Vamos ver se esse pregador está dizendo aqui a verdade. Por que é que eu estou tanto tempo nessa luta e não saí até hoje? Tanto voto que eu já fiz, tanta campanha que eu já fiz e até hoje eu estou nessa desgraça, dessa luta. Sabe? Então nós temos que colocar as coisas na balança, irmão. Colocar do lado da balança a nossa vida, do outro lado da balança a Bíblia Sagrada. Mas nós estamos entregando a nossa alma as coisas que nós ouvimos da boca de homens, e você sabe muito bem que o amor não vai se esfriar, ele já se esfriou. Nós estamos numa época que os homens são amantes de si próprios, avarentos, ambiciosos, gananciosos, prostitutos, mentirosos, ladrões. E isso é aonde, irmão? Aonde? No centro de macumba? Não, na igreja. Sério, nos últimos tempos a Bíblia Sagrada diz que as pessoas dariam ouvidos à doutrina de demônios. Na igreja, não é no centro de quimbanda, de umbanda, não. É dentro da igreja. Porque a sã doutrina de Cristo não lhes traz conforto. As palavras de Jesus não traz nenhum tipo
de motivação. Porque Jesus ele veio para salvar o povo de um destino terrível, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não veio para dar a mim e a você riquezas. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Vida honrada. Riqueza não é sinal de bênção de Deus. Claro que Deus pode enriquecer, mas o apóstolo Paulo disse: se as suas riquezas aumentarem, não coloque nelas o seu coração. E diz o seguinte: aqueles que usarem da fé para se enriquecer, caem em grandes laços de desgraça e de perdição. E bênção de Deus é vida honrada, onde você paga o que você deve, onde você não vive envergonhado, onde você tem a oportunidade de pagar em dias as suas coisas, aonde você não fica correndo com uma pessoa que vem te cobrar, onde você não bate a porta na casa de ninguém, onde você não desliga o celular para não atender aquela pessoa, aonde você tem uma vida honrada, onde você consegue honrar seus compromissos. Isso é vida abundante, vida honrada, vida com Deus. Não é vida de riqueza. O tamanho da sua conta bancária não quer dizer o quanto você é abençoado por Deus, não. Longe disso, está longe disso. Então eu quero dizer a você que também tem usado o Evangelho para distorcer o pensamento das pessoas apenas para as coisas desse mundo. Lembre-se de uma coisa que foi dito: não quereis vós seres mestres, porque o juízo sobre vós será muito mais rigoroso. Que você está sendo um guia cego guiando outro cego, que ambos cairão no abismo, como no estouro de uma boiada. Você é o boi que está na frente levando o povo para o abismo e eles não querem nem saber para onde é que o boi que está na frente está levando eles. Cuidado. Não fica com raiva de mim não. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, que lá está a verdade. Eu não sou o dono da verdade não. A verdade está na Bíblia. Vai ler a Bíblia Sagrada para ver se Jesus está falando de riqueza. Para ver se Jesus está falando para os pastores, para os líderes de hoje falarem apenas de grana, de dinheiro, de riqueza, de casa, de carro. Eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu preciso, eu quero coisas, eu quero um carro mais novo, eu quero uma casa, uma moto de aluguel, mas se não vier também tá bom, porque eu quero entrar no céu. Essa é a minha ambição, entrar no reino do céu. Se não vier e continuar da mesma forma que está aí, aleluia. É a vontade de Deus, Ele conhece meu coração. Você pode ter certeza absoluta disso que eu estou falando, você não é um pico de hipocrisia. Como você quer, eu também quero. Eu quero carro bom, eu quero roupa boa, eu quero sapato de marca, eu quero. Eu não sou hipócrita para dizer que eu não quero. Mas uma coisa eu te digo, se não vier também, eu não vou ficar com raiva de Deus, não. Fazendo uma campanha atrás da outra para ver se Ele me dá, não. Ele dá se Ele quiser. Tudo é dele. Então presta atenção aonde é que você está levando o seu rebanho. Presta atenção para onde é que você está indo junto com eles. E você que está ouvindo aí sem querer saber se na Bíblia está certo ou errado, toma cuidado. Não fica me jogando pedra aí não, que eu não sou melhor do que você não. Você está entendendo? Então coloca essa palavra no seu coração. Na Bíblia Sagrada tem tudo que nós precisamos para saber o que Deus quer da minha vida e da sua. Nós jamais vamos conseguir saber o que passa na mente e no coração de Deus. Mas Ele nos deixou as Escrituras para que nós venhamos saber o suficiente, para nos dar sabedoria o suficiente para sobreviver até a morte, para ser fiel a Ele até a morte. Para não fazermos como fez aquele povo do Egito, que estava sendo provado, que estava tendo o caráter moldado, que estava tendo seus defeitos arrancados para virarem qualidades, e se revoltaram, construíram bezerro de ouro, porque queriam um Deus que não falasse dos defeitos deles, queriam um Deus que não mostrasse a eles aonde tinha que mudar, queriam um Deus mudo, não queriam um Deus que falasse.
não queriam saber qual era a revelação que tinha naquele sofrimento, naquele deserto. Qual era a revelação que tinha daquele maná que descia do céu. Mas queriam água da rocha e carne. Deus mandou, mas fez a alma deles definhar. Tem muita gente aí que nem alma tem mais, meu irmão. Tem muita gente aí que a alma dele já está no inferno. Ele dentro da igreja, com terno, gravata, bíblia e tudo. E ele já está com a alma na mão do capeta. Porque não sabe discernir o que quer dizer o Evangelho de Cristo. Então eu quero dizer a você que você venha refletir. Que eu não estou aqui perdendo meu tempo. Para você ter uma ideia, essa já é a terceira vez que tá, e agora vai dar certo. Mas é a terceira vez que eu estou tentando gravar essa mensagem. E as duas vezes para trás deu errado. Uma vez travou e na outra vez a bateria acabou. E agora Deus ele deu a oportunidade dessa mensagem sair. E eu quero dizer a você que ela vem do trono de Deus, ela vem do coração de Deus, para abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Amém? Fica na paz.